Retrô Brasil, os bons tempos voltaram. Não esqueçam de acessar nossa página do Facebook, Programa Retrô Brasil. Aliás, eu vou ensinar vocês a colocar o arroba, Programa Retrô Brasil, e já aparece no seu comentário, ok? Bom, hoje o tema vai ser Superman, e eu trouxe aqui para conversar comigo, ele manja tudo sobre Superman, anos 80, 90 também. É o Alex Rangel. Beleza, galera? Tudo bem, Alex? Um prazer estar aqui, a satisfação maravilhosa de estar no seu programa. Obrigado, e a gente trouxe um grande reforço com o Alex aqui, o Alex manja tudo do Superman. Trouxe umas curiosidades legais, né, o Alex? Nossa, são várias curiosidades interessantes, principalmente em saber de um paralelo diferente do Super-Homem, que muita gente não sabe. Perfeito. Eu vou pedir a primeira imagem para a gente já começar. Vamos começar já com uma imagem do Superman, tá? Que é a primeira revista. Olha aí, Alex. Action Comics. Essa daí foi a primeiríssima revista, tá, do Superman, de 1938. Exatamente. Olha lá, junho de 1938. Foi uma reformulação, né, dos criadores, certo, do Joey e do Jerry. Eles fizeram essa reformulação depois de um trabalho que eles fizeram inspirados na ficção científica, né? Que o Superman, uma curiosidade para a maioria que não sabe, o Superman ele surgiu primeiro como um vilão. Ele tinha ele tinha os poderes psíquicos que ele manipulava as pessoas. E aí depois, isso foi em 1932. E aí depois, com essa reformulação, 8 anos depois, eles refizeram e a primeira aparição dele foi na Action Comics. E tudo começou em Krypton mesmo. Exatamente. A visão deles, né, do nascimento, de Krypton e tal, esse lance de... O nome dele já era baseado nas estrelas, né, Filho das Estrelas, Kal-El. O objetivo deles, a princípio, há quem diga que é um paralelo à figura de Jesus, né? O Filho Homem desceu à Terra para salvar a humanidade. E o mais legal disso tudo, que eu encaro dessa forma, como eu te falei, né, nos bastidores, eu não gostava muito de Superman, não. Aí depois, quando eu comecei a pesquisar bastante e eu vi que ele tinha essa figura meio primeiro vilão e depois ser transformado num herói, cara, isso matou a pau. E as primeiras filmagens, assim? As primeiras filmagens... Dos quadrinhos. Os quadrinhos, na verdade, eles começaram na década de 30, né? Quando eles se encontraram, o Joey Shuster e o Jerry Siegel, eles se encontraram na escola, né? Eles faziam jornal estudantil juntos. Certo. E aí, com essa fama de ficção científica, eles criaram esse primeiro Superman, em 1932. Em 1933, eles fizeram o Superman com a visão que a gente conhece hoje, nascido em Krypton, que veio para a Terra. Nessa formação, nessa visão, os quadrinhos não eram populares nos Estados Unidos. Até então, não. Depois de mais ou menos um ano, em 1933, eles conseguiram lançar, fecharam com uma editora. Só que é o seguinte, a editora decidiu acabar com publicação em quadrinhos. E aí o Siegel ficou muito doido. E aí ele queimou todos os exemplares que ele tinha, só sobrou uma capa, né, inclusive. Bom, passou vários filmes aqui já na Rede Brasil, do Superman, inclusive estava passando um seriado, tá? Um seriado que era ele e a Lois, né? Sim, sim. E tem algumas entradas do Superman. O Superman ele é super discreto quando ele chega nos lugares. Exatamente. Ele é muito discreto e vocês vão ver no vídeo que eu separei para vocês aí. Vamos ver. Sensacional, muito cara. Bom, muito digno bom. de palmas. Nessa época, uma curiosidade muito marcante é que foi feito tudo em preto e branco, né? Monocrômico. E o legal também dessa época é que, depois de 20 anos da criação, foi feito o roteiro pro seriado para sair em 1958. Olha que legal. E você viu que é meio Chapolin, né? Sim. Tem uns efeitos assim como é que fala? Os isopor, né? Ele entrando. Muito show de bola, cara. Muito legal. E pra quem não conhece, vale a pena ver o antigo, saber realmente da história, Sim. porque eu acho que o que marca é essa história do início. Por falar em história, tem os logotipos do Superman que também teve uma evolução desde 1938. Exatamente. Né? Dá pra vocês colocar, por gentileza? Aí. Todas as evoluções. Desde 1938. Exatamente. Esse até 2013.
É, porque aí depois veio a fusão, né? Super Amigos, Liga da Justiça, e aí foram fazendo uma fusão e contando muito mais a história do Super-Homem, mostrando ele no modo bizarro, na forma que as kryptonitas agiam nele, a vermelha, a verde, todas essas formas aí foi fazendo a fusão de vários símbolos, né? Olha que legal, ó. Bem feito mesmo. Aliás, esse S, ele não é S de Super-Homem, né? Pelo que eu sei. Exatamente. Ele tem um outro significado. Que esse rapaz manja, cara. Que é mais ou menos Era sobre Krypton, né? Isso, o Michel tá de parabéns. Caraca, esse programa me satisfaz de estar vindo aqui, porque a gente divide assunto. E isso, eu tô muito feliz. Bacana, pessoal que adora Superman também, né? E um programa, pena que é pouco para falar, porque tem muito assunto Superman, e a gente vai voltar novamente, né? Sim, com outros claro. assuntos. Inclusive a gente vai trazer revistas, né? Quando a gente tiver a oportunidade, vai trazer revistas clássicas. E tem muito material. Por falar em material, Alex, diga. Teve alguns clássicos de confrontos entre o Superman versus... Sim, os famosos crossovers que eu digo para vocês que são os exemplares específicos e muito maravilhosos para colecionador, né? Inclusive a gente tem o clássico que todo mundo conhece, que é o Super-Homem versus Homem-Aranha, que foi um crossover da Marvel com a DC. Porque o pessoal às vezes confunde, né? As pessoas veem hoje filmes de heróis, mas elas confundem que a Marvel faz Wolverine, X-Men e tal, e a DC faz o Super-Homem, o Batman, o Flash e por aí vai. E esse crossover foi para apaziguar na época, porque as pessoas diziam que havia muita disputa nas emissoras. E esse crossover veio para fazer totalmente a diferença. Tem umas imagens aí, inclusive, dos confrontos. Vamos ver um pouquinho? Ah lá. Hulk versus Superman. Superman, isso é clássico. Clássico, também, né? clássico. Eu, quando comecei a colecionar o Hulk na época, essa foi uma das revistas que não saía da minha mochila, né? Porque eu trabalhava de office boy, então você sabe como é que é. A gente trabalha de office boy, compra revistinha para passar o tempo dentro de um ônibus, e aí eu curti bastante, e essa imagem é uma das melhores. Tem outro, olha lá. Essa que eu acabei de falar para vocês, versus o Homem-Aranha, né? Que aí depois o pessoal foi fundindo outros heróis também, mas primeiramente surgiu com o Super-Homem. Nossa, essa é muito... Esse eu duvido que alguém tenha, do Superman versus Muhammad. Essa é muito clássica, inclusive ela é muito rara de se encontrar também. Olha lá embaixo, Alex, tá vendo o Batman ali de quebrada? Sim. As ilustrações, poxa, é fantástico. Esse aí, esse também raro também, versus He-Man. Exatamente. Só pra você ter uma ideia, até futuramente, se você quiser falar sobre isso, a gente pode falar sobre isso, que o He-Man também ele surgiu para um paralelo para disputar com Star Wars, né? Não sabia dessa. Por causa da força de Grayskull, que a força esteja com você e por aí vai. Mas olha, nossa, olha essa daí é demais. Superman versus Drácula. E emblemático também, porque a figura do Super-Homem, se você analisar aí, foi a figura que ela seguiu até a Super Amigos. Depois surgiu a Liga da Justiça e foi fazendo uma estilização do Super-Homem. Mas essas daí são as fases clássicas, que lembram o ator do filme Christopher Reeve, né? Isso, exatamente. Mas muito legal, né? Bom, vamos ver se dá pra gente trazer aqui um dia uma dessas revistas, né? Se tiver algum colecionador aí que quiser colaborar com o programa também. Né? Maravilha! E por falar, então, em confrontos, surgiu também a Supermoça, Supergirl. Isso, exatamente. Né? Como é que ela surgiu? Então, o que acontece é o seguinte, o pessoal começou a ver que o mundo do Super-Homem, a atmosfera do Super-Homem começou a crescer de tal forma, porque eles apostaram numa série, numa saga, né, que se desenvolveu, fez sucesso, deu certo, e aí começaram a desmembrar a família do Super-Homem. E aí veio com a prima, e aí depois veio o pessoal lá, os generais de lá de fora, e aí foi fundindo e foi formando o universo, porque havia necessidade do fã, a gente que é fã sabe disso, a gente acaba criando uma interatividade com o herói, a gente quer saber mais da vida dele. E essa necessidade fez com que os escritores desenvolvessem e liberassem para vários desenhistas e roteiristas criarem histórias. E o legal é que houveram várias propostas, vários roteiros, até ser aprovado que a Supermoça fosse loira e tudo mais. Entendi. Tem uma foto dela aí também, Supermoça. Olha aí. Isso, é da versão de agora, né? Da versão de agora. Tem a versão antiga que é maravilhosa, inclusive fizeram até série dela, né? E também tem o filme, né? Tem depois também o Superman com a Mulher Maravilha. Pode colocar.
Aí. Isso, é um romance que acabou sendo viralizado pelos fãs, né? Pela união, pela competência, pelos personagens em si, dentro da Liga da Justiça e dentro dos Super Amigos, o pessoal começou a casar ideias. Quem sabe a Mulher Maravilha pode ficar com o Batman? Não, mas o Batman é muito frio. Ah, se ela ficar com o Flash? Não, mas o ideal é ela ficar com o Super-Homem, porque ela tem o mesmo padrão de força e tal, então... E o pessoal começou a estilizar esses desenhos pra ele. Tem até uma outra foto ali que eles reproduziram como seria um filme dos dois, né? Sim, aí claro. Também, Superman, Wonder Woman, né? Wonder Woman, exatamente. Sabe o que é legal? Que o fã, quando ele é fã de verdade, ele acaba criando outras atmosferas dentro da mente dele e depois externa isso, tanto em quadrinhos como em desenho. Então essas simplificações que você colocou aqui, é muito emocionante, sabe? Pra quem é fã, eu tô aqui tremendo de alegria, porque é uma coisa que eu amo desde criança, e você também. Nossa, é que tem uma história repleta, assim, né? Só o Superman que eu considero verdadeiro, que é o do Christopher, né? Eu acho clássico, assim, o melhor de todos. Por mais que tenham efeitos de agora, com toda sim. A tecnologia. Essa tecnologia de hoje, os antigos, eles não passam. Não passa. Porque o antigo, na verdade, como era muito limitado, 1950, muito limitado para fazer os efeitos especiais, ficou meio parado. Aí, tipo assim, eles fizeram um almanaque muito legal de comemoração, lançaram vários DVDs, só que eles sentiram a necessidade de colocar um Superman mais na atualidade. Porque se você vê o antigo herói da série, o George Reeves, não é mesmo? George Reeves, ele era um senhor. Né? Se você olhar a imagem dele, barrigudão, tal, é meio até estranho. Quem viu os trechos aí, viu que ele é meio barrigudão e tal. Só que aí você vê o Christopher Reeve, um top de homem, tal, estilão, cabelinho jogado, aquele Szinho, né? Maravilhoso. Então, criou outro nível de público. Ele começou a trazer mais adolescentes e mais jovens pro universo Marvel, ou DC. Aliás, eu esqueci de falar, o Alex é o criador desse cenário aqui atrás. Opa! Né? Eu nem acabei esquecendo de perguntar o que você faz, assim, fora... Então, eu sou designer gráfico. Né? Trabalho com cinema, teatro e TV, sou ator, produtor e diretor dos Ministros do Riso. E eu, junto com o Roberto e com a galera, trabalho bastante aí, até trabalhei junto com o Rogério também, que faz parte do elenco do seu programa. Então, e a gente trabalha a arte, né? O Alex é um dos colaboradores do programa, pessoal. E a gente já falando em filme, teve algumas versões bizarras do Superman também, Alex. Dá vontade de chorar, não dá vontade nem de rir. E eu separei um vídeo aí de um Superman indiano, que você vai morrer de rir. Vamos assistir? Vamos. Sensacional. Coisa mais tosca. Opa! Eita. Nossa, não, a gente tá fazendo programa. A gente tá fazendo programa e você interrompe aqui pra mostrar isso aqui. Quem que é você? O super-herói americano? Tá. O Superman é americano. Não, super-herói americano. Tá. O super-herói americano, ele usava um manual pra voar, né? Isso, eu me lembro. E não voava. Exatamente. Tentava voar e não conseguia. conseguia. Esse daqui, né? Olha só. Que contraponto, né? Falamos do Superman e estamos falando do super-herói americano. Super-herói americano. Já aprendeu a voar? Até hoje você não aprendeu a voar? Ah, você não fala. Tá. Ele é gringo. Entendi, ele é gringo. No stand? Tem que voar direito, ó. Tem que voar que nem o Superman. Agora... Ei! Vai lá. Conseguiu, aí. Deu certo. Bom, a gente vai encerrando por aqui depois desse super-herói americano, né? Aqui. Todo mundo lembra do super-herói americano. A gente vai fazer uma outra parte também, um outro dia, Alex. Claro. Sobre o Superman. Infelizmente não deu pra gente apresentar tudo, mas tem um material repleto aí. Obrigado pela sua presença. Que isso, Alex. eu que agradeço. Desculpa aí se eu não supri as necessidades, porque é muita emoção de muita coisa que tem pra falar. A gente vai falar muito mais. Semana que vem tem mais Retro Brasil. Abraço, pessoal.